Olá, aqui é o Yeonmak Gureum. Eu também estou aqui em Gyeongju hoje. Pessoal, eu realmente queria experimentar o Filante e o carro que eu queria dirigir era justamente o Filante. Mas, sabe, por que eu queria tanto dirigir ele? Será que este carro e o Grand Koleos são realmente diferentes? Não, eles usam a mesma plataforma, mas só porque colocaram um amortecedor seletivo de frequência e custa impressionantes 5 milhões de won a mais, isso não está certo. Então vou analisar como um microscópio para ver exatamente o que é diferente. Primeiro, eu já dirigi o Grand Koleos. O Grand Koleos é um carro mais alto que este, com uma suspensão um pouco mais firme, e ele passa uma sensação de estabilidade. Mas vocês precisam saber o motivo disso antes de dirigir, certo? Primeiro, o Grand Koleos usa o sistema McPherson. Normalmente, vemos o sistema McPherson e, em carros mais sofisticados, o duplo A. Mas aqui é McPherson. E o importante é como esse McPherson é montado. Isso faz toda a diferença na base do carro. Nos veículos nacionais, o McPherson é preso com um clipe à manga de eixo, que é a peça que ajusta o carro. Já nos veículos da Renault, incluindo o Grand Koleos, o McPherson atravessa o knuckle em uma peça única, fundida, que passa direto pelo knuckle na parte de baixo. Esse tipo de estrutura é muito comum em carros alemães. Marcas que priorizam mais a segurança costumam usar esse tipo de sistema McPherson. O que mais compõe a base do carro, se abrirem seu carro e encontrarem essa estrutura, estão dirigindo um veículo ao menos do nível de um Genesis ou superior. Nos carros populares nacionais, geralmente há uma peça de metal dobrada em círculo, mas neste caso é quase uma peça fundida inteira. Quando estamos em estradas mais irregulares, o carro pode torcer um pouco. Por exemplo, se você coloca o carro em uma ladeira e o chão tem alturas diferentes, o carro pode entortar. Mesmo assim, se você abrir e fechar a porta, não vai sentir nenhuma torção. O que isso significa? Essa é uma estrutura projetada para ser mais resistente, e esse tipo de construção só é usado em carros de nível Genesis ou superiores aqui no país. Agora, o terceiro ponto, que mudou bastante, é justamente esta parte. Se você olhar, verá a estrutura do amortecedor e da mola da suspensão. Essa parte foi trocada pelo amortecedor seletivo de frequência, aguardado por muitos. Então, será que ficou mais dinâmico ou ficou com um conforto de condução mais suave? Deve ser uma dessas duas opções, certo? Se vocês souberem dessas diferenças e fizerem um test drive, acho que vão entender claramente a diferença entre o Grand Koleos e o Filante. Então agora vamos começar a dirigir. Minha voz está um pouco animada, não é? Na verdade, já fizemos o test drive do Filante. Já viemos dirigindo por cerca de 70 km e, para ser sincero, fiquei surpreso. Primeiro pensei, não seria uma versão melhorada do Grand Koleos? Ou, se lançassem um facelift do Grand Koleos, não pareceria com o Filante? Foi isso que pensei, não é? Ah, é totalmente diferente. O Grand Koleos é um SUV focado na praticidade, já o Filante, tudo nele é diferente. Na primeira vez que andei no Grand Koleos com o especialista em suspensão, chefe Go Min-soo, ficamos surpresos após 50 metros, lembram da nossa expressão? O Filante me passou uma sensação ainda mais forte do que aquela. Agora vou explicar por que senti isso. Vamos começar. Nossa, fiquei surpreso assim que entrei no carro. Primeiro você precisa saber a diferença entre o Grand Koleos, o Koleos e o Filante. O Filante é 135 mm mais longo do que o Koleos. O carro em si é 13,5 centímetros maior. É uma diferença enorme. Podemos dizer que pertence a um segmento diferente. Sobre a altura, especialmente a do solo, ela é 1 centímetro menor. Ter altura e centro de rolagem mais baixos geralmente afeta a condução e a sensação do carro. Sempre dizemos, meu carro parece grudado no chão, certo? Quem dirige sedã e troca por SUV geralmente diz, por que parece tão instável? Uma diferença de 1 centímetro no carro faz mais diferença do que parece. Além disso, a altura total é 45 mm mais baixa, ou seja, 4 centímetros mais baixa. Com isso, haverá pontos positivos, mas também surgirão algumas desvantagens. O lado positivo é que, como o carro ficou mais baixo, o desempenho dinâmico vai melhorar. No entanto, o carro ficou muito maior, então, do ponto de vista da plataforma, a área que o veículo precisa suportar aumentou bastante. O peso também, com certeza, aumentou um pouco. Por isso, antes de dirigir esse carro, pensei, será que o powertrain do Grand Koleos mudou muito? Mas não. E conseguiram reduzir bastante o peso? Também não, por causa do tamanho. Então, o que realmente mudou? Fiquei me perguntando. Para resumir, mudou bastante. Então, vou começar falando sobre o conforto ao dirigir. Vocês se lembram do conforto do Grand Koleos, certo? Quem já dirigiu sabe que ele tem a melhor sensação de condução da categoria. Dá até para pensar, será que pode ser melhor do que isso?
Um ponto decepcionante do Grand Coleos é que a primeira fileira de assentos não fica logo atrás das rodas dianteiras, mas quase no centro do carro, enquanto a segunda fileira está mais próxima da traseira. Por isso, em todos os carros, o conforto da primeira fileira é bem razoável, e com o Grand Coleos não foi diferente, mas o conforto da segunda fileira do Grand Coleos parecia um pouco mais rígido. Então eu pensei que isso poderia ser melhorado, e finalmente, no Filante, foi aplicado um novo amortecedor de frequência seletiva. Então mudou muito, para ser sincero, mudou mais do que eu esperava. Então o quanto mudou afinal? Falando de forma figurativa, antes de dirigir o carro, eu pensei que ele seria apenas uma versão facelift do Coleos. Para ser sincero, foi com essa expectativa que entrei no veículo. O motivo de eu ter pensado assim é porque houve melhorias, principalmente considerando a versatilidade da plataforma. A plataforma é a CMA, que ainda é usada em vários veículos da Volvo, Lynk & Co e também da Geely. E o Grand Coleos, agora até o Filante, não usam todos a plataforma CMA? Eu pensava, quanto pode mudar afinal? Mas com a introdução do amortecedor de frequência seletiva, o conforto ao dirigir mudou bastante. Por isso, na minha opinião, eu diria que é mais como um facelift, mas posso estar errado. Se você já teve o Grand Coleos anterior, recomendo experimentar o novo, pois o nível do carro é realmente outro. Você pode chamar o Sonata de um sedã médio, certo? E acima dele temos o sedã grande, o Grandeur. Se compararmos o Coleos ao sedã médio Sonata, eu diria que o Filante é como o Grandeur. Ou você pode dizer que é como um Santa Fé ou um Palisade. Então por que eu sinto isso? Primeiro, pessoal, vou explicar de forma simples o que é o amortecedor sensível à frequência. O Grand Coleos anterior usava apenas amortecedores mecânicos comuns. Se abrirmos o conjunto da suspensão, normalmente ele é composto por uma mola e um amortecedor. Se a mola apenas recebesse um impacto rápido, haveria caos. Só com a mola seria como pular em um pula-pula. Por isso, quem reduz esse impacto é o amortecedor, que tem estrutura simples e boa durabilidade na versão mecânica. Mas se tem uma desvantagem, é que ele sempre reage da mesma forma em qualquer estrada, seja em áreas urbanas, rodovias ou até em estradas irregulares como as de acampamento, ele desempenha o mesmo papel consistente. No dia a dia pode parecer bom, mas quando a estrada fica irregular ou o ambiente muda, você pode sentir um certo desconforto e se perguntar por que está tão incômodo. Então, o que é um amortecedor do tipo de frequência variável? Vou explicar de forma simples para vocês. Temos a suspensão e a mola, até aqui tudo igual. A parte de cima do amortecedor é justamente onde foi substituído pelo amortecedor do tipo de frequência variável. No caso do Grand Coleos, basta pensar que essa parte superior do amortecedor de frequência variável foi adicionada. Então, afinal, o que é um amortecedor do tipo de frequência variável? Frequência também se aplica à música, por exemplo. Existem as frequências altas, médias e baixas, certo? Da mesma forma, no ambiente das estradas, temos as frequências baixas, que são as de menor frequência, além das médias e das altas. O amortecedor, que reage às frequências geradas pelo formato da estrada, pelo formato do piso, é chamado de amortecedor de resposta à frequência. Ou seja, quando vocês estão dirigindo rápido em uma rodovia, as frequências são rápidas, são altas frequências, e o amortecedor de resposta à frequência faz com que o carro reaja suavemente a essas frequências rápidas. Quando o veículo precisa parar de repente, como em uma frenagem brusca, ou em uma arrancada rápida, ou ao fazer uma curva acentuada, nesses casos estamos lidando com baixas frequências. Por isso, o carro fica com uma sensação mais firme. Por exemplo, quando o carro para de repente, a suspensão é pressionada de uma vez, certo? Se for pressionada muito rápido, o carro afunda de repente. E quando você arranca rapidamente, o carro faz esse movimento balançando para frente e para trás. Quando fazemos isso para os lados, chamamos de rolagem. Então, quando a arfagem e a rolagem ficam intensas, o conforto ao dirigir piora, mas quando o amortecedor de frequência variável é instalado, ele endurece, para que, ao receber um impacto rápido, a resposta seja mais lenta. Da mesma forma, ao arrancar rapidamente, ele fica firme e responde mais devagar. Então, vocês acham que o conforto ao dirigir é bom? Esse amortecedor de frequência variável possui canais por onde o óleo circula. A quantidade e a velocidade do óleo nesses canais determinam se o amortecedor fica mais duro ou mais macio. Qual é o valor oficial do amortecedor de frequência variável da Filante? Isso é algo que não podemos saber ao certo, mas se vocês experimentarem, mesmo comparando com veículos nacionais, ele tem o melhor amortecedor de frequência variável. E uma parte ainda mais importante do que as peças é como isso é ajustado. Eu já falei isso sobre o Grand Coleos também, mas a Renault realmente faz um ótimo trabalho na regulagem.
A regulagem envolve 3 fatores e deve ser ajustada conforme as condições das estradas nacionais. Também é importante garantir o conforto de condução preferido pelos consumidores locais e transmitir a sensação de dirigir. A combinação desses fatores com boas peças define o desempenho final de condução. Acho que uma das marcas que melhor faz isso é a Renault. Depois de dirigir o Filante, percebi como a habilidade da Renault em regular esse aspecto é impressionante. A sensação ao sentar no banco é bem diferente. Fui à concessionária, experimentei e mexi nos 2 carros. Mas, com certeza, eu gostei mais do Filante. Então, hoje, ao fazer o test drive, percebi que as abas laterais do Filante parecem ser mais firmes e a espuma também parece ser mais firme. Esses aspectos, como frequência, direção e amortecedor, estão interligados. Ou seja, o carro pode parecer mais suave ou pode parecer mais firme e estável. E a sensação de sentar neste banco desempenha um papel importante nisso. O lado do Filante é um pouco mais confortável, dá uma sensação de segurar melhor a lombar e também é um pouco mais macio. Aqui, com a combinação de frequência, direção e amortecedor, a sensação na segunda fileira ficou mais suave, confortável e com firmeza adequada, sem ser mole demais. Ontem mesmo teve uma situação do dia a dia, um jornalista acabou dormindo aqui. Isso mostra que realmente não incomoda. Em resumo, para saberem realmente como é o conforto ao dirigir, vocês precisam experimentar por si mesmos, especialmente os proprietários do Grand Koleos, não deixem de testar. Provavelmente, as mudanças que vocês vão sentir não são apenas um facelift ou uma atualização simples, mas sim uma melhoria significativa. Pessoal, se eu falar assim, podem pensar, você não está menosprezando o Grand Koleos? Mas não é isso. O carro custa quase 5 milhões de won a mais. Cabe a vocês decidir. Pagar mais por um veículo melhor é um direito seu. Na verdade, é até melhor. Ser igual por usar a mesma plataforma seria decepcionante, não acha? Vou falar sobre o isolamento acústico e o quão silencioso ele é. Ao andar nesse segundo carro pela primeira vez, pensei, será que a função de cancelamento de ruído mudou? No Grand Koleos anterior, tinha a versão a gasolina, a versão híbrida e agora a versão híbrida do Filante. Nessas 3 versões foi incluída a função de cancelamento de ruído, certo? Na versão a gasolina, talvez por causa do barulho vindo do motor, pessoalmente achei que o cancelamento de ruído deixou um pouco a desejar na percepção. Por outro lado, mesmo sendo o mesmo carro, a sensação de silêncio na versão híbrida foi muito melhor. Então, imagino que o Filante seja parecido. Vocês realmente precisam experimentar isso. Sobre o silêncio do Filante, já não é mais Renault, certo? Acho que vocês podem imaginar um carro realmente silencioso. Como precisamos de referência, vou comparar entre os sedãs. Pode ser tranquilamente equiparado ao Grandeur ou K8. O para-brisa dianteiro e os vidros das janelas da primeira e segunda fileira agora têm vidro laminado duplo para isolamento acústico. O carro é muito silencioso, como se o cancelamento de ruído estivesse mais potente. Normalmente, quando gravamos um test drive como este, sempre ativamos a função de cancelamento de ruído no microfone, mas hoje desligamos essa função no microfone. Nós já gravamos realmente centenas de test drives até agora. Na verdade, existem certos carros nos quais desligamos o cancelamento de ruído. Falando de carros nacionais, por exemplo, nos veículos premium da Genesis, nós desligamos o cancelamento de ruído. Por isso, ao descrever esse carro, falei que parecia estarmos numa parede de vidro. Lembra? O isolamento acústico interno também muda bastante dependendo do teto, e a diferença no isolamento acústico do Filante é perceptível. Então agora, ao dirigir o carro a cerca de 100 km por hora, é difícil dizer que alguma parte é mais barulhenta, mesmo tentando. Senhor PD, o que acha? Qual parte é mais barulhenta? Não tem nada que seja realmente barulhento, não tem. Normalmente, em um carro a gasolina, o barulho vem do motor na frente, então esses sons do turbo girando podem ser um pouco incômodos. E normalmente, até os carros de porte médio, o ruído vindo do chão era um pouco incômodo. Mas, sabe, é difícil dizer exatamente de onde vem. Então posso dizer que nesse nível, realmente conseguiram alcançar um bom isolamento acústico. Então, como será o desempenho de condução, pessoal? Agora, quando falamos de desempenho de condução, primeiro precisamos verificar a aceleração. Quando a estrada se torna segura para o motorista, ele pisa no acelerador. Então, o acelerador entra em ação e a aceleração mudou completamente. Eu não sei ao certo se foi a lógica que mudou ou se foi o hardware. Não é que ficou mais leve, mas a resposta do acelerador melhorou muito. Como posso descrever isso? Se, por exemplo, o Koleos tivesse 10 níveis de 1 a 10... Se, por exemplo, no Koleos eu precisasse aplicar uma força de 3 para o carro responder, no Filante basta pisar com força 2 ou até 1,5 para o carro sair. E essa sensação é muito suave.
Então, outra coisa que pensei é que o Grand Koleos tem 245 cavalos de potência e o Filante tem 250 cavalos. Com só 5 cavalos de diferença, dá para perceber. O ajuste é outro. Eu já participei de um programa na nossa montadora onde testamos várias versões do EQ dianteiro para ver em que faixa de RPM ele atua. Só de trocar o EQ, o carro muda completamente. O mesmo acontece com o Filante que estou dirigindo agora. A resposta do acelerador fica muito mais sensível e quando você só encosta o pé, o carro já dispara. Essa sensação é diferente logo de cara, mas quando você está dirigindo e vai controlando o acelerador, só de dar toques leves, o carro vai deslizando suavemente como se fosse água correndo. Você precisa experimentar para entender. E isso é uma característica dos veículos híbridos. O Koleos, tanto na versão a gasolina quanto na híbrida, tem uma sensação de condução um pouco diferente. Por exemplo, o veículo híbrido é ajustado principalmente para a economia de combustível, então ele é configurado para funcionar melhor em velocidades baixas e médias. Quando você chega a 110 km por hora, 120 km por hora, 130 km por hora, mesmo que pise no acelerador, a resposta não é tão boa. Por que estou dizendo isso? O feeling é diferente, pessoal. O feeling. Experimente pisar no acelerador a 100 km por hora ou 110 km por hora. O carro responde e se move rapidamente. Parece a mesma potência? Na verdade, o Filante é o carro com 5 cavalos a mais. O comportamento dos dois carros é bem diferente. Vocês lembram da primeira vez no Grand Koleos? Havia comentários de que a resposta do freio era um pouco estranha, ou seja, ao pisar no pedal, havia uma certa sensação de estranheza. Parecia que o pedal e o freio estavam um pouco elevados, dava essa impressão. Mas no Filante, isso também foi melhorado? Então, hoje também perguntei para as pessoas que estavam no local e com base nessas experiências, ouvi respostas como praticamente fizemos tudo de novo. Especialmente as partes de lógica do software e as versões foram bastante aprimoradas. A sensação mudou bastante. Por isso, quando falamos de veículos, a experiência desse fabricante é algo incrível. Em resumo, à medida que o nível de refinamento aumentou, a sensação do veículo mudou muito. Pessoalmente, uma coisa sobre o desempenho de condução me surpreendeu: o amortecimento. Qual a principal diferença entre carros de luxo e populares? Quando passamos por irregularidades no chão, quando encontramos lombadas, sentimos aquele impacto, não é? Isso afeta bastante o conforto ao dirigir, pois é desagradável. Até no Grand Koleos, o banco traseiro é rígido e, como você disse, essa sensação de impacto também foi desconfortável para mim como motorista. Mas no Filante, o amortecimento em si mudou bastante. Quando falamos de conforto ao dirigir, são 3 fatores, são exatamente 3 coisas. A peça que mais influencia, obviamente, é a suspensão. E conectando essa peça, entre o carro e as rodas, temos o estabilizador, anti-roll bar, sway bar, todos são o mesmo componente. É o que o pessoal das antigas chama de barra estabilizadora. O outro componente é a mola. No Grand Koleos, a traseira é mais rígida por usar mola com maior taxa de rigidez para o porte do veículo. Escolheram esse tipo de peça para garantir movimento mais estável. O carro funciona como uma gangorra. Quando o conforto da suspensão aumenta, o desempenho na condução inevitavelmente fica mais instável. Por outro lado, normalmente falamos que os carros nacionais são veículos mais macios, certo? Mas, quando você anda muito tempo em um carro macio, acaba sentindo enjoo ou desconforto, e é por esse motivo. Já os carros mais duros não dão uma sensação tão agradável, mas quando são mais firmes, você acaba se sentindo muito mais confortável em viagens longas. Se eu parar aqui, muitos vão pensar assim, como eu também pensava. Ei, então se eu comprar a peça do amortecedor com o novo amortecedor de frequência seletiva do Filante e colocar no Grand Koleos, será que não vai dar uma sensação de condução parecida? Vou direto ao ponto com a resposta. O motivo de eu estar falando de outro carro assim é porque eu acho que não vai ser igual. O motivo é que o Grand Koleos e o Filante usam amortecedores de frequência seletiva diferentes. O estabilizador, que segura bem os lados do carro, também é diferente. Eu espero que a rigidez do estabilizador tenha aumentado. Para quem já trocou o estabilizador, dá para sentir claramente por que a sensação de amortecimento melhorou. Se o Grand Koleos for considerado o número 1 em desempenho de condução, incluindo o comportamento, entre os carros de porte médio, o Filante está em uma categoria totalmente diferente. O que trouxe uma sensação ainda mais sofisticada foi a mudança na suspensão e também a alteração no estabilizador. Você precisa trocar isso, mas só porque você troca, o Koleos vai virar um Filante? Não, né? Eu falei sobre isso no começo. Mais importante do que o hardware ou as peças é o ajuste. O que realmente importa é como você ajusta bem essas 3 peças e aumenta o nível de refinamento. Por isso eu disse que a Renault fez um ótimo trabalho nessa parte.
Só trocar essa peça não vai melhorar nada. Na minha experiência, na verdade, tem muito mais casos em que piora do que melhora. Então, adiantando um pouco, antes desse veículo ser lançado, na verdade, do ponto de vista das especificações e da plataforma, eu pensei que só poderiam mudar o amortecedor. Hoje, ao fazer o test drive, notei que o Grand Koleos e o Filante se tornaram veículos bem diferentes. E tem mais uma coisa que mudou, que é o HUD. O tamanho do HUD parece ser o mesmo, mas a interface do HUD mudou. E as interfaces agora têm uma sensação mais sofisticada. Isso faz você pensar, estou mesmo dirigindo um carro diferente agora. E tem uma melhoria realmente importante. O LKA, ou em carros mais novos chamado de LFA, que é a função de manter o carro no centro da faixa. No Koleos, quando o LFA encostava na linha da faixa, ele empurrava o carro de volta de uma forma meio brusca, como se estivesse bravo. Mesmo esperando enquanto dirigia, às vezes ainda me assustava. Porque nos carros coreanos que dirigimos até agora, essa função é oferecida de forma mais suave. Como é uma função de segurança, no Koleos parecia que ele estava te dando um tapa na nuca dizendo "Ei, não durma". Depois de um tempo, isso continuou acontecendo e às vezes eu queria desligar o LFA. Mas, pelo que eu sei, essa função também foi um pouco aprimorada no Grand Koleos. Assim que entrei no Filante, pude perceber imediatamente que a função de assistência de permanência na faixa foi bastante melhorada. Nesse nível, é quase igual ao que vocês estão acostumados com o grupo Hyundai, com pequenas diferenças. É parecido, mas este aqui empurra um pouco mais forte. Mas para quem antes pensava, será que preciso desligar isso? Agora acho que não há mais necessidade disso. E tem mais uma diferença. Junto com o HUD, outra parte que mudou foi justamente o sistema de infoentretenimento. Muitos de vocês esperavam poder controlar a função de aquecimento da segunda fileira pelo infoentretenimento. Isso mudou. Já adianto que eu gostaria muito que isso fosse aplicado também no Grand Koleos, porque é uma atualização de software, né? Ao entrar na parte do ar-condicionado, o menu permanece igual. Para ativar o banco aquecido, basta apertar o assento. No menu, há opções de aquecimento, ventilação e ajuste de posição. Ao selecionar aquecimento, ele é exibido. No Grand Koleos, esses dois menus inferiores não existiam. Não dava para ligar o aquecimento, né? Aqui, se você apertar assim, agora dá para controlar o aquecimento. Na segunda fileira, ao levar adultos ocasionalmente, eles não estavam acostumados ao carro novo. Eu tentava deixá-los confortáveis com o aquecimento, mas nem sempre conseguia. E ir até a segunda fileira para ajustar direto é incômodo. O Filante também mudou essas coisas com a melhoria da interface, e agora tem uma função de jogos. Nosso diretor testou. O que achou? O curioso é que quando o carro para, ele também fica mais rápido. O jogo acabou. Quando o carro para e o carro anda, continua normalmente. Nessa hora, eu não posso usar o turbo. Eu nem sabia que estava fazendo isso, pois do ponto de vista do motorista nada muda. As crianças devem se divertir. No banco do passageiro nunca se entedia. De certa forma, o que mais assusta os pais quando andam com os filhos é que as crianças ficam entediadas, né? Inevitavelmente, elas acabam reclamando para a mãe e o pai. Nessas horas, normalmente dávamos um tablet, mas agora o tablet virou um joystick. E essas funções que podem ser usadas também foi melhor do que eu esperava. Então, de certa forma, o Grand Koleos já nasceu como um SUV, tem uma altura elevada e é configurado com foco na praticidade. Já o Filante, ele é bem avaliado, né? A resposta do acelerador ficou mais ágil. E a força para avançar também melhorou. Como falei antes, além da força dos híbridos em baixas e médias velocidades, este também é divertido em alta velocidade. Pensando nisso, dois carros me vêm à mente. A sensação de luxo do veículo é semelhante à diferença entre o Sonata e o Grandeur. Em termos de desempenho de condução, eu acho que a diferença é parecida com a do X5 que eu estou dirigindo, e também com a do X6 que representa os cupês. Claro, como é um carro popular, ele não é tão luxuoso quanto o X5 ou o X6, seria mentira dizer isso. Para facilitar a explicação, pense na relação entre o Q7 e o Q8. Agora, por fim, como você deve escolher? Pessoal, não confiem demais no que eu digo. Eu sempre digo isso para vocês, mas o test drive online não é o seu test drive. O carro que eles dirigem é diferente. Eles avaliam com base na própria experiência. Então usem apenas como um ponto de referência. Portanto, o ideal é que vocês façam o test drive e escolham por si mesmos. Entre Grand Koleos e Filante, quem prioriza custo-benefício e praticidade deve escolher o Grand Koleos. No fim, o custo-benefício é o mais importante. E o Filante, que custa 5 milhões de won a mais? E o Filante? É muito mais silencioso, muito mais sofisticado. E como a carroceria ficou um pouco mais baixa, agora ele parece mais um crossover do que um SUV.
mas mesmo assim, ele oferece um espaço mais sofisticado, uma direção mais divertida e, além disso, ficou ainda mais refinado. Se você quer dirigir um carro mais sofisticado e divertido, acho que escolher o Filante seria uma boa opção. Achei que os dois carros seriam parecidos, mas ao dirigir, vi que são diferentes. Não é sobre qual é melhor ou pior, até porque o preço difere. Bom, hoje acho que aproveitei muito o test drive, acabei falando mais do que o normal e também dei muitas explicações. Pessoal, façam um test drive também, e se tiverem opiniões diferentes das minhas, deixem nos comentários que, conforme eu lembrar, vou compartilhar com vocês. Ao concluir o test drive, o que eu mais queria saber era sobre a suspensão. A plataforma é a mesma, mas mudaram peças e ajustes da suspensão. Será que ficou tão diferente? No próximo vídeo, faremos a primeira análise mundial da suspensão do Filante com o especialista Go Min-soo. Vou me despedir aqui. Obrigado. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber informações precisas sobre novos carros rapidamente. Obrigado.